Pessoas precisam da nossa ajuda. Steve percorria as estradas da Flórida até Dallas, uma viagem que ele queria fazer há muito tempo. Havia acabado de comprar seu Mustang 64, o carro dos seus sonhos. Steve estava indo contar as boas novas para sua família. Ele queria fazer surpresa. Ele tinha conquistado um bom cargo em seu emprego e agora, com condições financeiras melhores, talvez conseguisse convencer seu velho e sua mãe a morar perto dele na badalada Miami. Com a mão para fora do carro e o vento entre seus dedos, ele conseguia sentir o triunfo. Triunfo qual seu pai duvidava. Era o momento mais aguardado e que sempre fantasiava seus pensamentos. Conforme percorria a estrada, a miragem do asfalto ia revelando o que parecia ser uma mulher à beira da estrada precisando de ajuda. Como bom texano, ele parou para socorrer a pobre mulher. Foi encostando devagar, e quando desceu do carro, reparou que os olhos dela estavam fixos nas montanhas do deserto. Estava tão perdida em seus pensamentos que nem viu Steve se aproximar. Ela se assusta e pergunta quem era ele. Steve se apresenta e explica que parou, pois achou que a moça precisava de ajuda. Ela compreende e aponta para o pneu, pois ela estava sem step e que, na verdade, ela precisava de uma carona. Steve explicou para onde estava indo e perguntou se aquele caminho era bom para ela. Antes de responder, ela voltou seu olhar para o deserto atrás dela, novamente, e perguntou a Steve: "Você tem sonhado ultimamente?" Steve, sem entender bem a pergunta, questionou. Ela completa dizendo que não conseguia sonhar mais, e em seguida pede desculpas pela falta de educação e diz seu nome a ele. Sofia era uma bela moça, aparentava ter 20 e poucos anos, e também era notório que estava fugindo de alguma coisa. Algumas bagagens no banco de trás e pouca roupa no corpo. Steve pergunta por que ela queria saber sobre seus sonhos. Ela desconversa e diz que estava indo para Colorado Springs, pois não via sua família há muito tempo e sentia que eles precisavam dela. E completa: "Parei aqui porque aqui era onde eu costumava fazer alguns trabalhos." Steve, intrigado, pergunta que tipo de trabalho se faz no meio do deserto. Ela sorri e o abraça. Ele não compreende o abraço, mas imagina que uma moça naquelas condições poderia estar assustada com a situação, talvez procurando algum conforto. Ela coloca suas mãos por baixo da camisa de Steve, subindo até quase os ombros, e em seguida, num movimento de cima para baixo, arranha as costas dele, que se desvencilha e indaga: "O que você está fazendo?" Ela desconversa e pede desculpas pela empolgação. Steve tira a camisa e tenta passar a mão onde Sophie o arranhou. Ainda discutindo com ela, pergunta sem paciência se ela ainda iria querer a carona ou não. Ela diz que sim. Steve pergunta de onde ela vinha. Ela responde Nova Orleans. Steve vai até o carro dela para pegar as bagagens e coloca na mala do seu carro. Quando volta seu olhar para Sofia, vê ela arrancar com o carro mesmo com o pneu furado. Steve coloca as mãos nos bolsos para ver se ela havia lhe roubado e aparentemente não. Então Steve corre para dentro do seu carro para ir atrás de Sofia. Dá a partida no carro, mas ele não liga. Sem entender, ele tenta uma vez atrás da outra. Abismado, ele não entende. O carro era novo. Não tinha o porquê de fazer aquilo. Agora Steve se encontrava na mesma posição que Sofia e se pergunta o que tinha acontecido. Ele desce do carro e abre o capô, na esperança de ser algo mais simples. Na estrada, não existia uma viva alma. Pensativo e sem saber ao certo o que fazer, Steve olha para as montanhas no deserto, na mesma direção que Sofia olhava. Como miragem, ele começa a enxergar o que parecia ser ruínas antigas esculpidas na montanha. Então decide ir até o local para descobrir o que é. Chegando lá, ao mesmo tempo em que ele tenta imaginar quem havia construído tal monumento na face da montanha, se pergunta como nunca tinha visto aquilo ali. Steve decide entrar no local. Tinha portas gigantescas. Pelo tempo da construção, se pergunta como alguém poderia ter feito aquilo à mão. Então começa a atravessar. A luz do sol ilumina até uma certa parte. Era uma caverna longa. Apreensivo, mas curioso, Steve decide prosseguir. Conforme ele atravessa a caverna,
percebe que a luz do sol aponta uma outra abertura no final dela, e então continua. Ao atravessar totalmente a caverna, Steve se depara com uma área aberta grande e um círculo enorme no chão. No centro dele, uma fogueira. Parecia que alguém tinha acabado de acendê-la. Muito intrigado, Steve percebe que não consegue reconhecer o outro lado da montanha. Ao horizonte, tudo estava embaçado. Tambores são ouvidos ao longe. Steve começa a sentir fortes dores de cabeça. Atordoado, ele vê que agora existe o que parece ser 3 pessoas do lado de fora do círculo. Seus olhos embaçam mais. Ele não consegue distinguir quem são. Os sons dos tambores aumentam. Steve pergunta quem está aí. Instantaneamente, Steve percebe que já é noite. Os arranhões em suas costas começam a queimar. A dor é agoniante. Cânticos são entoados junto com os tambores, cada vez mais altos. Steve decide correr de volta para a caverna, na intenção de chegar até seu carro, pedir ajuda na estrada. Seus olhos ardiam e pouco ele enxergava. Ele começa a atravessar a caverna, ele não enxerga nada. O breu é absoluto. Ele corre esbarrando nas paredes. Apenas guiado pelo instinto, ele ouve pessoas correndo na caverna. Ele imagina que aqueles de fora agora estavam atrás dele. Ele tenta ir mais rápido, mas tropeçando e batendo nas paredes ele não consegue. Seus olhos agora queimavam também. Um golpe na perna faz com que Steve caia no chão. Ele tenta se levantar e outro golpe o derruba novamente. Ele leva a mão à perna e percebe sangue. Golpes e mais golpes ele recebe, sem enxergar direito e ferido. Ele vê uma luz pequena no fim do túnel. Steve tenta no último fôlego ficar de pé e tentar correr para a luz. E parte. Ele vê a luz embaçada aumentar mais e mais. A esperança de sair dali alcança o seu coração. Algo agarra na perna de Steve e o arrasta de volta ao breu, e ele perde a consciência. Aos poucos, os olhos de Steve vão se abrindo, e ele se vê num altar. Estava sobre uma espécie de mesa feita de pedra. À sua volta, uma fogueira formando estacas. Lugar do qual não havia como sair, ainda mais nas suas condições. Por cima das estacas, ele vê 3 pessoas batendo tambores. Elas pareciam negras e com as cabeças bem menores do que os seus corpos. Desesperado, ele vê a fogueira se acender. O calor é tão sufocante que Steve decide desistir e aceitar o que está acontecendo com ele. Nesse momento, Sofia lhe vem à cabeça. O arranhão em suas costas, o olhar perdido nas montanhas. Algo aconteceu ali e ele não sabia o que era. Talvez ele estivesse fugindo daquilo e, de alguma maneira, o colocou em seu lugar. Mas a essa altura, não importava mais. Tudo estava consumado. Então ele começa a arder. Sente a pele descolando de sua carne, até que não há mais ar para respirar e nem corpo para arder. De vez em quando, pessoas precisam de ajuda. De vez em quando.